Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio, do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos, e hoje eu estou aqui com vocês para falar sobre um tema muito comum na Justiça do Trabalho. Quero conversar com vocês sobre FGTS, meus amigos. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês dêem um like nesse vídeo, acionem o sino de notificações para que vocês recebam mais vídeos ligados a direito do trabalho. E eu peço também que vocês compartilhem esses vídeos para que outras pessoas também tenham acesso a esses assuntos de direito do trabalho. E pessoal, por que hoje eu vou comentar com vocês sobre o FGTS? Certamente, primeiramente, porque o FGTS é um dos temas de grande relevância no direito do trabalho. Mas não é só isso. O FGTS, para falar a verdade, meus amigos, ele é algo pertinente ao dia a dia de qualquer trabalhador que possua carteira assinada, que tenha contrato de trabalho regido pela CLT. Então, é comum que nós, trabalhadores regidos pela CLT, nos deparemos em algum momento com esse instituto do FGTS. O advogado, ele precisa conhecer o FGTS, por quê? Porque ele trabalha com isso. Ele, quando vai fazer um requerimento de uma ação judicial, ele provavelmente vai pedir o FGTS, ou o pagamento do valor, caso esse valor não tenha sido pago pela empresa futura reclamada, ou ele pode pedir também a aplicação da multa de 40% do FGTS, que nós falaremos adiante, ou, por que não, numa possibilidade de acordo prevista após a reforma da CLT, através da Lei 13.467, a mitigação da multa do FGTS. Por outro lado, você, como advogado de réu, você tem que saber conhecer as informações do FGTS, você precisa dar uma olhada no extrato do FGTS, você vai solicitar ao RH algumas informações, documentos, ou seja, você, como advogado do autor, de reclamante, ou advogado da reclamada, da empresa, você precisa conhecer sobre FGTS, porque você irá se deparar sobre vários aspectos. Agora, se você não é advogado, você é um funcionário que tem um contrato de trabalho, você também vai precisar ter um pouco de noção do FGTS. Embora esse tema, essa aula, ela seja mais voltada para a advocacia e para os estudantes. Pessoal, eu quero informar para vocês primeiramente o seguinte: o que é o FGTS? O que significa FGTS? FGTS, a sigla FGTS significa Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Foi instituído o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para aqueles trabalhadores que têm carteira assinada, ou seja, regidos pela consolidação das leis do trabalho. Após a Constituição de 88, todos os trabalhadores regidos pela CLT, eles são obrigados a se utilizar do FGTS. O FGTS é, para alguns, ou como diz a professora Vólia Bonfim, é uma espécie de poupança, é um valor que é depositado mensalmente pela empresa, e esse valor mensal ele vai sendo depositado em uma conta vinculada, aberta pela empresa, no nome do empregado, na Caixa Econômica Federal. Na realidade, isso se chama conta vinculada. E essa conta vinculada mensalmente, até o 7º dia útil, a empresa ela vai fazendo esses depósitos.
Mas, antes de mais nada, quando você, estudante, vai estudar sobre o FGTS, e você, advogado, também vai se debruçar sobre esse tema, você precisa saber que o FGTS ele é um direito fundamental, previsto no artigo 7º, inciso 3 da Constituição da República. Se você olhar lá no inciso 7º, como eu sempre digo para vocês, o estudante de direito, aquele que vai fazer prova da OAB ou advogado trabalhista, ele tem que saber muito bem o artigo 7º, que o artigo 7º são os direitos dos trabalhadores. Então, o advogado que trabalha com direito do trabalho precisa ler, reler e reler muitas e muitas vezes esse artigo, e esse artigo é sempre de grande utilidade, e é um artigo que não me surpreendo se cair em concurso e se cair na prova do OAB. Diz o artigo 7º, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros. Ele já coloca ali que existem essas cláusulas, esses incisos que são direitos dos trabalhadores, mas o legislador originário da Constituição da República, ele não está se exaurindo no artigo 7º. Ele falou, além de outros que possam surgir. Então, se alguém perguntar para você, o artigo 7º da Constituição da República, ele não é exaustivo, ele é apenas exemplificativo. Terão outros direitos em leis variadas. E no inciso 3 do artigo 7º, ele fala fundo de garantia por tempo de serviço. E essa é a primeira base, a primeira fundamentação jurídica que o aluno ele precisa conhecer, o artigo 7º, inciso 3. A partir do artigo 7º, inciso 3, quando ele vai falar mesmo sobre FGTS, ele tem que pegar o seu código, pegar o seu vade-mecum e vai lá na Lei 8.036 do ano de 1990. Essa lei é a lei que trata do FGTS. Você tem que olhar, se debruçar, verificar alguns artigos ali interessantes, mas de cara eu já digo para vocês alguns artigos que você tem que estudar. Por exemplo, o artigo 15 da Lei 8.036. O que fala o artigo 15, meus amigos, da Lei 8.036? Foi isso que eu falei para vocês um pouquinho antes, no início desse vídeo. Segundo o artigo 15, a empresa é obrigada a todo mês depositar 8% do valor do salário do funcionário nessa conta vinculada. Presta atenção, meus amigos, eu não quero dizer que a empresa vai tirar 8% do salário do empregado, não. Não é isso. O FGTS ele não é descontado do salário do empregado. É a empresa que, por conta própria, ela vai depositar os 8% com base no salário do empregador. Por acaso, são estas e outras questões que muitas vezes as empresas, o valor total de um empregado, ele sobe muito, porque além do salário do empregado, a empresa ela contribui com o INSS, a empresa paga INSS, a empresa deposita FGTS, tem todo um custo a mais. Um desses custos a maior é que a empresa terá que arcar com 8% do salário do empregado para todos os seus empregados. Além disso, meus amigos, quero falar com vocês também sobre a multa de 40% do FGTS, prevista no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.036. Por que existe essa multa? Meus amigos,
com base no princípio da continuidade da relação de emprego, em regra, entende-se que o trabalho ele é contínuo. Então, a priori, não se deve demitir o empregado. Mas, caso a empresa decida demitir o empregado, pois, como eu sempre digo, a empresa que sabe das suas necessidades, a empresa que sabe das suas dificuldades, a empresa que tem o poder diretivo, o poder de comando, até mesmo porque se ela arca com os riscos e também arca com os prejuízos e também recebe os lucros dessa atividade empresarial. Então, ela que saberá da necessidade ou não de contratar e de demitir funcionários. Mas com base no princípio da continuidade da relação de emprego, a doutrina trabalhista entende e preserva a manutenção desse emprego. Então, por força disso, o legislador entendeu que quando a empresa demite um empregado numa demissão sem justa causa, sem justo motivo, além de liberar o FGTS, além desse valor total do FGTS, que será liberado com essa demissão sem justa causa, haverá uma indenização ou uma multa de 40% com base nos valores ali constantes da conta vinculada. Essa multa de 40% prevista no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8.036. Agora, pessoal, eu acabei de falar com vocês que essa multa de 40% é na demissão sem justa causa. A contrário senso, você irá entender que numa demissão por justa causa não haverá o pagamento da multa do FGTS, tampouco a liberação do FGTS. Não são todas as hipóteses que o FGTS ele será liberado. O FGTS ele será liberado na rescisão do contrato, sem justa causa, como eu já falei para vocês. Caso o funcionário comprove que ele irá quitar uma aquisição de um imóvel financiado, também há a possibilidade de liberação do FGTS. Quando há uma rescisão do contrato de trabalho por prazo determinado, também há liberação do FGTS. São algumas características da liberação do FGTS. E como eu disse para vocês, em regra, essa liberação ela é com base na rescisão sem justa causa, contrato a prazo determinado. Agora, falei para vocês, por exemplo, que na demissão por justa causa não é liberado o FGTS, tampouco a multa de 40%. Vou dizer para vocês também que no pedido de demissão também não há liberação de FGTS, tampouco o pagamento da multa. Porque, mais uma vez, às vezes o aluno ele não percebe. É demissão sem justa causa, rescisão do contrato de trabalho sem justa causa. Então, a rescisão por parte da empresa. É assim que você tem que ler a lei. A lei ela fala lá, por parte da empresa. Agora, se você pediu demissão, não foi por parte da empresa, meu amigo. Aí, eu venho aqui falar com vocês o seguinte. Após a Lei 13.467, que foi a reforma trabalhista do final de 2017, ela trouxe algumas alterações importantes no FGTS. Ela trouxe algumas possibilidades para espécies de extinção do contrato de trabalho e percepção, levantamento do FGTS e da sua multa. Eu quero falar com vocês aqui, meus amigos, do artigo 484A da CLT. É o acordo que empregado e empregador fazem para ocorrer
essa rescisão por mútuo consentimento, mútuo acordo. Porque, como eu disse, no pedido de demissão, por exemplo, o trabalhador ele não tem direito ao levantamento, ao saque do FGTS, tampouco a multa de 40%. Quando ele pede demissão, o funcionário ele perde alguns direitos. E a nova legislação, após a reforma trabalhista, ela trouxe uma opção que mitiga para os dois lados, pode favorecer os dois lados caso os dois lados tenham interesse, que é esse acordo por mútuo consentimento. Às vezes o funcionário não quer pedir demissão, para ele não ver prejudicados os seus direitos, e às vezes a empresa entende que seria conveniente não mais contar com aquele funcionário, mas não quer pagar todo aquele valor que ele pagaria caso ele demitisse sem justa causa. E dentre essas mitigações, esse acordo do artigo 484-A da CLT, ele nos fala o seguinte, meus amigos: poderá haver um acordo por mútuo consentimento entre as partes acordantes e, nesse acordo, além do pagamento das verbas rescisórias na integralidade, caso elas existam, o aviso prévio ele será pela metade, ainda será devido ao aviso prévio, mas não na sua integralidade, pela metade. E a multa de 40% do FGTS não será uma multa de 40%, meus amigos, será uma multa de 20%. Então ele mitiga, em vez de ele obrigar a empresa a pagar uma multa indenizatória de 40%, a empresa pagará uma multa indenizatória de 20%. Já ajudou. Só de você reduzir pela metade o aviso prévio e você reduzir pela metade a multa de 40% para uma multa de 20%, parece que não, meus amigos. Vamos imaginar um funcionário que ganha 10 mil reais. Além dele receber as verbas rescisórias que estarão discriminadas no termo de rescisão, ele vai receber o aviso prévio, que vai ser mais 10 mil, e iria receber a multa de 40% do FGTS. Não é absurdo, meus amigos, que muitos funcionários às vezes têm 40, 50, 70 mil no FGTS, porque às vezes a conta vinculada dele já está de 20 anos atrás, de 30 anos atrás, ou às vezes tem até um período menor, mas o salário dele era um salário alto. Imagine 8% de 10 mil reais, se esse funcionário já trabalha há 10 a 15 anos nessa empresa. Então, será um FGTS pomposo, gordinho. Então, às vezes, a empresa, além de pagar as verbas rescisórias, além de pagar o aviso prévio, vai ter que pagar 40% de 50 mil. Se ela, em vez de pagar 40% de 50 mil, ela puder pagar 20, ótimo e maravilhoso. Está no rigor da lei, não tem problema nenhum. Então, às vezes, irá favorecer tanto empregado como empregadora. Uma outra informação que eu preciso passar para vocês, meus amigos, com base no artigo 484-A da CLT, que é esse acordo por mútuo consentimento, uma outra informação que as pessoas precisam saber é que haverá a liberação do FGTS, sim, mas essa liberação só será de 80% do valor depositado. Ela não vai liberar o FGTS todo, 100%. Ela só vai liberar 80%. Então, eu sempre aconselho aos meus clientes que queiram fazer esse acordo, ou quando eu estou pela empresa e passo essas informações para os funcionários, eu como advogado ainda aqui da empresa, eu sempre deixo claro que, olha, o aviso prévio será pela metade, a multa de 40% não será uma multa de 40%, será uma multa de 20%, e você não vai receber o seu FGTS todo não, tá? Você só vai receber 80%. A outra parte vai ficar guardada lá, continuará depositada no FGTS.
Tudo bem, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem um like, compartilhem. Desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.